Jotinha! Fala galera, sejam muito bem-vindos a esse mais novo episódio do Fala Jotinha. Galera, vocês estão percebendo a energia que tá no ar? Olha, esse momento é brilhante. Sabe por que ele é brilhante? Porque a gente está recebendo hoje uma das mentes mais fantásticas do nosso ciclo de amizade. Uma das mentes mais fabulosas, que vem desde o início, tá? Desde o início que a gente tem uma certa amizade, um certo conceito. Esse cara que tá sentado aqui, que você tá vendo, que eu duvido que você não conheça, você que tá assistindo agora, você sabe quem é. Por quê? Ele tem várias formas. Ele é professor, ele é empresário, ele é músico, ele é produtor, ele é tudo que você possa imaginar. E ele, além de tudo, é o nosso conselheiro aqui. E hoje, a gente abriu um espaço, depois de bastante tempo, por quê? Para a gente poder receber essa figura ilustre, a gente tinha que ter preparado. E hoje ele veio aqui para poder conhecer esse hall, esse layout, essa energia que a gente está fazendo desde o início, criando esses episódios para vocês, falando sobre futebol. E hoje o especial é sobre o Botafogo. E esse cara, ele tem uma aba, ele tem uma aresta falando bastante sobre o Botafogo, mas tem muito mais coisa para poder rolar. Você vai ver esse cara aqui ainda. E hoje, Zinho, meu amigo Anderson, seja muito bem-vindo. Eu tô feliz, tô felicíssimo, felizássimo, feliz. Toda a colocação portuguesa da nossa língua, eu tô muito feliz, tá? Pra tua presença aqui. A gente não te chamou antes porque a gente queria, né? Preparar um negócio fabuloso. Não dava para poder te receber aqui de qualquer jeito. Você, embora acompanhou toda a nossa construção, né? Embora você acompanhou toda a nossa ideia, você vinha aqui hoje já numa coisa mais moderada. Muita coisa a gente vai mexer, mas é um prazerzaço estar com você. Eu tô um pouquinho tímido, tô um pouquinho fechado aqui, porque eu fico um pouco nervoso com a tua presença. Eu te respeito pra caramba como profissional, como pessoa, como amigo, como homem, né? Então eu quero te dar essas boas-vindas diferenciadas, tá? Porque você é um cara fantástico e eu acho que hoje vai fluir um conhecimento, um bate-papo totalmente fora do comum, porque você é um cara fora do comum. Bem-vindos! Galera, esse é o Zinho, meu amigão, conheço ele como Zinho, Anderson Nascimento, seja muito bem-vindo. Depois disso tudo, eu não posso dizer mais nada. Só quero dizer que, além disso tudo, você pode ter o Zinho por apenas R$ 99,90 para ter esse corpinho lindo, esse sorriso maravilhoso, esse cara sensacional que, além de tudo, sabe tudo de Botafogo, criador das páginas mais famosas do Orkut, piores jogadores do Botafogo, melhores jogadores da história do Botafogo, criador também da página A Voz Alvinegra, e ele vai contar um pouquinho pra gente do que é o Botafogo na vida dele, esse cara multifacetário que pode falar sobre qualquer assunto, diversos assuntos, mas hoje especialmente vai falar sobre Botafogo e vai contribuir aqui com Fala Jotinha, com um pouquinho do seu conhecimentozinho. Se apresenta e depois complemente a apresentação do Guilherme aí para o nosso público, por favor. Máximo respeito, mestre. Gente, depois de uma apresentação dessa, fica complicado falar qualquer coisa, né? Agora, ele foi longe, ele falou de Orkut, cara, olha isso, ele falou de 20 anos atrás, né? Pô, era melhor falar alguns empreendimentos mais novos, né? Pô, a gente vai chegando perto dos 50, o pessoal vai lembrando de coisa antiga, assim, né? Cara, muita responsabilidade. Depois dessa apresentação aí, gente que tá ouvindo aí, é muito menos disso do que eles estão falando. Mas é um grande prazer estar aqui, já era uma vontade minha há muito tempo estar participando aqui, um trabalho maravilhoso que vocês fazem aí. Nossa, é sobre futebol, é uma paixão, né? Futebol é a paixão de todo brasileiro, ou quase todo, talvez, falar sobre futebol, né? A gente falar um pouco sobre Botafogo hoje, que é a minha vida, mas de uma maneira geral, e abrindo um pouco, eu acho que a coisa vai muito além do que Botafogo. Embora Botafogo é minha vida, mas
vai muito além, cara. Futebol é uma coisa fantástica, né? Quem nunca teve uma experiência com Copa do Mundo, mesmo quem não acompanha futebol, teve alguma experiência com Copa do Mundo, teve experiência com Olimpíada, ou com qualquer outra coisa, ou com futebol do bairro do fim de semana, levar o filho para jogar, futebol os interclasses, né, que a gente tem quando a gente faz ensino médio, sei lá, ensino fundamental, né? A 8ª série contra a 7ª série, e a 7ª série ganha da 8ª. É um acontecimento na escola, né? Então, futebol é uma paixão assim, cara, insuperável. Eu tenho uma relação muito grande com música, mas acho que música e futebol são coisas assim realmente fantásticas. Eu quero, antes da gente começar a falar, elogiar vocês aqui pelo cenário que tá muito bom. Eu me sinto aqui na capa do disco do Pink Floyd, aqui no The Wall, né? Eu tô no The Wall aqui e não sei se conseguem ver daí, mas tem um quadro aqui com todas as capas dos discos do Pink Floyd. Mas esse é assunto para outro podcast, né? Zinho, eu juro pra você que, embora a gente tenha conversado muito no início do processo, né, do podcast, a gente deixou porque você é uma figura muito profissional pra gente trazer aqui, muito pesada, né? Então a gente tinha que trazer essa estrutura pra você. Eu ia perguntar no início do podcast o que você achou e você já se antecipou, né, falando que gostou. Tá à vontade, cara, legal, de verdade mesmo. Assim, a gente se separa do mundo, assim, eu já tinha falado muito disso. Cara, eu tô com problema pra caramba, mas quando a gente para lá no estúdio, cara, é um mundo à parte, é isso mesmo. Assim, que a gente precisa desse feedback, né, tá? Tá bom. Assim. Olha, eu tô muito à vontade e assim, eu preciso até falar pro pessoal que tá assistindo, eu sou um grande devorador de podcast. Eu ouço podcasts pelo menos 5 vezes por semana, e eu tô falando 5 porque eu tô falando de segunda a sexta. Sábado e domingo é o dia da gente tomar uma cervejinha, ver o Botafogo jogar, né? Ouvir um disquinho, um vinilzão para quem gosta. Mas assim, eu sou apaixonado por podcast, né? E eu acho que é sensacional, porque eu vejo os hosts, como vocês são aqui no Fala Jotinha, de podcast, aprendendo junto com o convidado, e brincando, e compartilhando as experiências. Eu acho que é um momento de muito aprendizado, né? Todo podcast que eu assisto, os melhores, claro, a gente vai selecionando aqueles que realmente valem a pena, e eu vejo que os que realmente valem a pena, os próprios hosts, eles aproveitam juntos com os convidados, é um momento de troca incrível, né? E sim, estou muito à vontade e, de novo, parabenizando vocês pelo ambiente, que está muito, muito legal. Obrigado, brother. Cara, para começar aqui, eu posso fazer a primeira pergunta? Eu queria saber de vocês, Zinho. Galera, eu chamo ele de Zinho porque ele é meu amigo pessoal aqui, mas vocês que estão assistindo, talvez vocês chamem de professor, Anderson Nascimento, Anderson Sons, a galera sabe, né? Zinho, como é que começou essa paixão pelo Botafogo, cara? Ela nasceu com você? Foi seu pai? Foi sua mãe? Foi o primo? Foi o tio? Foi o irmão? Como é que foi isso, cara? Conta pra gente. Quantas horas a gente tem pra falar? Vamos falar isso abertamente, cara. Como é que começou? Cara, começou com meu pai, lógico, né? Meu pai é um grande botafoguense. Grande Rubão. Grande Rubão. Beijaço. Rubão é sensacional, é um ídolo. Mas começou com meu pai, lógico. Me vestia de Botafogo. A gente ia assistir jogo do Botafogo. Na época, o Botafogo jogava em Marechal Hermes, que a gente chamava de O Glorioso, né? O campo lá, né? E eu me lembro, tem muitas memórias assim. A minha memória recente é horrível, mas a minha memória antiga é muito boa. Então eu me lembro de figuras clássicas como Russão. Para quem é botafoguense e está assistindo aí, deve lembrar do Russão. Eu me lembro do Russão, do meu pai me apresentando. Meu pai sempre teve essa coisa de falar assim, esse aqui é meu filho e tal, né? Entre Jair Pereira, Cláudio Café. Meu pai sempre queria apresentar a gente, né, ao pessoal e tal. Como ele conhecia esses caras? Né? Meu pai conhecia. E aí meu pai me vestia de Botafogo, a gente ia para Marechal Hermes. Quem é da minha idade aí, então já revelando aqui, eu tenho 48 anos, quem tá mais ou menos regulando a idade comigo vai lembrar que o estádio do Glorioso, ele para criança era um terror, né? Porque eu era muito pequeno nessa época e morria de medo de cair naqueles vãos da arquibancada, né? Arquibancada de madeira tubular, né? Tubular com aquela tábua assim, né? E a gente sentava, a gente via o pessoal lá embaixo comprando cerveja, né? E o medo de cair ali danado, né? Então a minha relação com o Botafogo começou
na época do estádio de Marechal Hermes, que a gente chamava de Glorioso. Vi muitos jogos lá, eu era muito criança. Puxando a sardinha aqui pro lado, e eu vou fazer isso hoje no podcast o tempo todo, mas o Botafogo é um clube que nunca deixou de ter estádio, de ter um lugar para jogar, sabe? E um lugar dele, assim, não tô falando Maracanã, né? Eu tô falando de um estádio que você pode chamar de seu. Sim. Mesmo sendo alugado, mesmo sendo uma concessão, para mim isso não é problema. Eu tô dizendo assim, o Botafogo teve uma, assim, tô falando da minha, voltando antes de eu participar, né, dos jogos, né? Então o Botafogo teve, né, tá nos filmes aí, né? O Botafogo teve o estádio de General Severiano, que era lindo demais, cara. A galera da arqueologia do Botafogo aí certamente já viu fotos. Tem um filme do Heleno de Freitas que recriaram o estádio de General perfeitamente. Era lindo. Você tinha ali o acesso ao estádio, que era de baixo para cima, como o Maracanã também né? Sim. E tal. Então, o Botafogo teve General Severiano. Antes de General, eu não lembro, mas acho que o Botafogo, antes de General, ainda teve mais algum, eu não posso dizer, mas teve algum lugar que o Botafogo jogava antes, depois Marechal Hermes, depois Caio Martins. Hoje, por coincidência, eu trabalho ao lado do Caio Martins, quem diria? Frequentei muito ali nos anos 90, anos 2000, e hoje o Engenhão, né, que é o Newton, né, ele é todo personalizado para o Botafogo, estádio lindo, né? Mas voltando às memórias mais remotas, eu me lembro muito que nessa época a gente tinha muito medo, né, da arquibancada, porque você viu o pessoal passando embaixo. Seu pai te levava para os jogos, né? Sempre me levou, então essas são as minhas memórias mais remotas. Mas eu quero contar um negócio, vamos contar a derrota? Vamos lá. Pode contar a derrota aqui? Vamos. Então, gente, eu cresci nos anos 80, né? Os anos 80, para quem é flamenguista, aí é a era Zico, né? E, assim, me lembro muito quando eu estudava, cara, o Flamengo, aquelas seleções que o Flamengo tinha, né? Zico, Júnior, depois mais um pouco o Bebeto, Maestro, né? Renato. Nossa, timaço. O Flamengo tinha os times que eram maravilhosos. O time da Copa União, né? E por aí vai, né? E eu, garoto nessa época, Botafogo, o último título do Botafogo tinha sido em 1968, muitos anos antes de eu nascer. Botafogo não ganhava nada. Botafogo era um time que tinha muitos problemas financeiros. O Botafogo era um time que passava, um clube, né? Melhor dizendo, que passava da mão de empresário para empresário. Cada um que chegava tirava mais um pouquinho. Desculpa os vascaínos, mas o que aconteceu com o Vasco aí durante muito tempo, cada um que chegava pegava mais um pouquinho do clube, sem se importar com a história e tudo, né? E o Botafogo era esse clube. E aí meus amigos falavam, os tricolores falavam, meu time tem Romerito. Os vascaínos, meu time tem Roberto. O Flamengo, meu time tem Zico. E o Botafogo, meu time tem Lulinha. Meu time tem Lulinha. Quem seria Lulinha? Por coincidência, e muita coincidência da vida, muitos anos depois eu trabalhei com o irmão dele. Quando ele falou, não, meu irmão jogou, foi jogador de futebol. Fernando, o nome dele. Meu irmão foi jogador de futebol, inclusive ele jogou no Botafogo. Eu falei, qual o nome dele? Lulinha. Eu falei, meu Deus. Mas a gente que foi criança botafoguense, quem tem regularidade comigo sabe o que eu tô falando, né? Sabe? Foi muito difícil. O Flamengo tinha uma seleção, e assim, sem clubismo. O Flamengo dos anos 80 foi absurdo, né? E o Botafogo não, cara. As coisas do Botafogo, não, muito longe disso, na verdade. As coisas do Botafogo começaram a melhorar, e aí, né, quando assumiu, de novo, né, cara, nada profissional, né? Mas o pessoal do jogo do bicho, caramba, né? Uns empresários doidos aí assumiram o Botafogo aí nessa época. E aí a gente começou. Trouxemos uns jogadores bons do Bangu, né? O Bangu era time de, né? Vocês sabem, né? E o Bangu tinha jogadores muito bons. E o Botafogo trouxe jogadores muito bons do Bangu para jogar no Botafogo. E aí, em 88, ali, o Botafogo começou a montar, na verdade, um bom time. O time de 89 do Botafogo era um time de guerreiro, um time de trabalhador. Eu sei escalar o Flamengo de 89, que era um timaço. O Botafogo foi campeão depois de 21 anos em cima do Flamengo,
com um time de guerreiro, um time trabalhador, mas que dali saiu o Wilson Gotardo, saiu o Mauro Galvão, Carlos Alberto Santos, né? Então, você vê que eram Luizinho, jogadores que tinham qualidades ali em 89. E assim, foi um momento para mim assim, incrível, porque poxa, eu tinha 89, eu não sei, eu tinha 13 anos talvez, e nunca tinha visto o Botafogo nem sequer chegar perto de um título. Para quem é mais antigo, o Botafogo, a felicidade do torcedor é quando ganhava, né? Título, a gente nem sonhava com título, mas ganhava um clássico, era um título pra gente. Só que antes de passar a bola para vocês, nessa época a gente ainda tinha o Bangu, que era 87, 88, 86. O Bangu tinha um timaço. Pra gente ganhar do Bangu, meu irmão, era muito difícil. O Bangu, América, era muito difícil. O time do Botafogo nos anos 80 era muito deficitário. E eu vivi essa época. Agora, Zinho, já chegou algum momento que você pensou de deixar de ser botafoguense? Nunca. Você já fala a verdade. Não, gente, cara. Isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu? Nunca. Eu já vi alguns amigos acontecerem isso. Não, nunca aconteceu. Pô, porque assim, seria uma coisa, eu não diria natural, mas assim, às vezes você enxerga ali, eu já falei até, todo mundo sabe que eu sou São Paulino, né? Que eu parei de assistir muitos jogos do São Paulo pela falta de vontade do time. Então, às vezes acontece, eu também nunca pensei em trocar de time, nunca, de verdade. Mas às vezes você desanima, você fala assim, cara, eu parei desse jogo do São Paulo, eu tenho uma galera lá que não quer mais jogar bola. Mas você já chegou alguma vez a pensar? Não, nunca pensou em trocar de time, eu posso cara? afirmar. Sempre foi botafoguense, tá no seu sangue. Se tirar o seu sangue aqui, saiu o símbolo da Botafogo. Por toda a felicidade do mundo, mesmo nos piores momentos. Botafoguense. Eu nunca pensei nisso. De novo aqui, quem é aí antigo, em 1993 a gente ganhou que é hoje a Sul-Americana, ganhamos a Conmebol. O time do Botafogo era uma coisa horrorosa. O time do Botafogo em 93 era horroroso. Assim, desculpa aí o pessoal que jogou, mas devemos a ele o nosso título, nosso título sul-americano. Mas o time conseguiu nesse ano. Gente, desculpa se eu estou errando alguma data, alguma informação aqui, mas eu estou falando da memória, eu não estudei, não fiz nenhuma pesquisa aqui antes desse papo. Mas eu me lembro que o Campeonato Brasileiro, nesse ano, teve 32 clubes. O Botafogo conseguiu ser o pior dos 32 clubes. Sorte que não tinha rebaixamento. Exatamente, Jefferson. Então, assim, o Botafogo não caiu porque tinha o grupo A, B, C e D, se eu não me engano, e o grupo A e B não caía ninguém. Então, por isso o Botafogo não caiu. Nesse ano, se eu não me engano, a final foi Palmeiras e Vitória, se eu não me engano. E o Botafogo conseguiu ser o pior de todos os 32 times. Mas, graças ao espírito guerreiro dos jogadores, a gente ganhou um título que é muito importante pra gente, que é a Conmebol, hoje é a Sul-Americana, né? Muita garra, muita dedicação. Um jogo, a gente estava lá, né, no estádio lá, a gente assistiu essa final, houve aquela famosa invasão, porque botaram uma carga de ingressos e acabou, e liberaram, né, abriram as portas do Maracanã, o Maracanã lotou, foi muito lindo, assim, de ver, foi muito sofrido também, né, foi muito difícil, final com o Peñarol, a gente agradece para esses jogadores, mas era um momento muito difícil para o Botafogo, era um momento que o Botafogo deixou de ter ali o apoio de algumas pessoas que apoiavam o clube e tal, o Botafogo ficou largado, né? Eu me lembro aqui, só voltando um pouquinho, em 1992 nós fomos vice-campeão brasileiro, perdemos para o Flamengo aquela final, né? E o Campeonato Brasileiro foi no primeiro semestre, no segundo semestre o Emil Pinheiro, que era dono dos jogadores de empresário, levou os jogadores do Botafogo, boa parte deles para o América, para jogar o estadual pelo América. O time do Botafogo, vice-campeão brasileiro, uma parte dele jogou no América, no Campeonato Brasileiro lá de 92, né? Então, assim, é muito difícil. Assim, eu tô falando dessas coisas pra... daqui a pouco eu tenho certeza que a gente vai chegar nesse ponto. O futebol daqui hoje... Daqui a pouco melhora. Torcedor do Botafogo, não saia daí. Daqui a pouco melhora. Só contando derrota. Tá sofrível, né, até agora. Não, eu tô falando aqui que a gente vai chegar nesse ponto, a profissionalização do futebol, né? Tem muita coisa pra acertar ainda no futebol brasileiro. Mas você vê o que hoje é o Campeonato Brasileiro... É brincadeira, né, cara? É imprevisível. Eu acho o Campeonato Brasileiro maravilhoso, sabe? Eu gosto muito da forma atual, da fórmula atual de disputa e tudo, né?
Antigamente não era assim, né? Cada ano era uma fórmula diferente, mas a gente sofreu muito, a verdade é essa, né? Eu tô só para passar a bola para vocês, eu acho que os clubes estão se profissionalizando hoje de uma forma assim absurda. O que é o Botafogo hoje, o que é o Flamengo hoje, o que é o Palmeiras, né? Então, O próprio Botafogo, né, hoje, né? é o próprio Não Botafogo. puxando sardinha para o nosso lado, sem clubismo, né? O Botafogo hoje tem se colocado entre os grandes times do Brasil, né? Voltando, né? O Botafogo sempre nunca deixou de ser grande pela história, né? Mas hoje o Botafogo tá no hall dos times que vão disputar todos os títulos, né? Então, cara, só puxando aqui, a minha ideia de pergunta era pedir para você traçar uma linha do tempo, né? Você já fez isso antes, né? Antes, né? Você já chegou Falta ali em muita 93, coisa. 94, né? Eu queria saber, o Anderson. Ouzinho, tanto Ouzinho. faz. Eu queria saber, cara, qual, assim, tu falou, né, que, porra, 13 anos ali, né, você viu o título de 89, mas esse foi o despertar da paixão pelo Botafogo, porque, tipo assim, eu também sou botafoguense, lógico, né, pela influência dos meus pais, né, e só que eu tenho a paixão pelo futebol. Se eu não gostasse de futebol, a influência dos meus pais não ia adiantar de nada, né? Então, qual foi o despertar? Assim, tu falou, caramba, porra, sou Botafogo. O que que te, além, né, da influência, né, paternal, o que que te levou a ter essa paixão hoje pelo Botafogo? Então, eu comecei, logicamente, não posso deixar de falar isso. Meu pai me vestia de Botafogo, eu ia pro estádio, né, assistir os jogos. Mas quando a gente é criança, né, e a gente vai lá para comer, né? É sorvete, Mas assim, é cachorro quente. a questão é, tipo assim, o que que você viu ali, cara? O que te incendiou essa paixão pelo Botafogo? O que que te levou a ser o botafoguense que você é hoje? Sim, eu entendi a pergunta. Então, então quando a gente é criança, a gente vai lá para comer, para brincar, para sair, para não sei o quê. O Botafogo tava jogando, você tava picando papel para jogar pro alto. É isso, né? Minhas memórias. Mas assim, eu me lembro que eu sofri muito, né? E vocês são mais novos, talvez não saibam, mas o apelido do torcedor do Botafogo era Sofredor, né? E todo mundo Chegou o você é sofredor. chegou o sofredor, era isso. Então, e era muito difícil, né? Assim, o Flamengo era um time realmente absurdo, né? Como o Guilherme perguntou, eu nunca pensei em mudar de time, nunca pensei em deixar de ser Botafogo. Mas ali, eu acho que o meu despertar para o Botafogo mesmo, uma das primeiras memórias que eu tenho, não, tenho muitas memórias, mas assim, de realmente estar ali torcendo e não só chupando picolé e tudo, foi Botafogo e Flamengo. O Gonçalves jogava no Flamengo e o Botafogo tava Tem perdendo gente que pro não Flamengo. lembra disso, né? Que o Gonçalves jogou no O Gonçalves Flamengo. jogava Né? no Flamengo. Acho que na final de 89 ele tava no Flamengo, não tava? Eu acho que ele não Pelo era Flamengo, eu acho que ele Acho tava. que ele não era do time do Flamengo em 8, 9. Não, ele era, Ele sim, era, desculpa, pô. ele era. No ele Botafogo tava o Gotardo, né? era. Isso. Ele era assim, até porque o que eu vou falar tem a ver com isso. Eu falei besteira aqui. Em 8, 9, o Botafogo tava perdendo, se eu não me engano, eu tenho certeza que tem pessoas que vão assistir. Hein? Aliás, que ano. Que ano. Eu tenho certeza que as pessoas que vão assistir aqui vão falar, ih, esse cara aí, a memória dele tá traindo, e vai trair mesmo, gente, porque aqui não tem nada ensaiado. Não, mas não se preocupa com isso. Aqui não tem nada ensaiado, eu não fiz nenhum dever de casa aqui, né? Eu tô falando das minhas memórias mesmo, mas eu me lembro que o Botafogo jogando contra o Flamengo, se eu não me engano, tava perdendo de 3-1, o Gonçalves fez um gol contra. E o Botafogo empatou, foi 3-3. E ali foi arrancada pro título de 8-9. Porque o Botafogo tava invicto, né? O Botafogo foi campeão invicto em 89. E assim, era um Davi e Golias, né? O Botafogo contra o Flamengo era Davi e Golias, né? Nessa época, né? E ninguém, a não ser os torcedores do Botafogo, né? Imaginava que a gente ia ser campeão naquele ano. Mas se você vê nas imagens, o Botafogo dividiu o estádio com o Flamengo. Lógico, eu não tô falando que a torcida do Flamengo é a maior do Brasil disparada, mas não tô falando disso. Tô falando que naquele ano, igual 92 também, né? 92 o Botafogo dividiu o estádio com o Flamengo. O primeiro jogo, né? Mas em 8-9 a torcida do Botafogo estava muito confiante.
E foi, né? Foi o que aconteceu, né? O Botafogo foi campeão ali, né? Em cima, e ali pra mim foi o despertar. No ano seguinte, 90, a gente foi bicampeão com um time melhor do que o de 89. O time de 90 do Botafogo era melhor do que o de 89. E as coisas foram acontecendo. E assim, é por isso que, assim, eu falo que a paixão por um clube, ela tá longe de título. Porque se fosse por título, os torcedores que ficaram 21 anos sem título, né, no Botafogo teriam largado o clube. E não é isso. Né? O título é importante, claro. E como eu vou falar aqui, foi importante. 89 a gente foi campeão, 90 a gente foi bicampeão. E o Botafogo nos anos 90 ele teve uma série de sucessos, assim, né? Daqui a pouco a gente vai chegar lá, mas, por exemplo, em 1998, o Botafogo ganhou o Rio São Paulo, que na época era um título que valia muito. Sim. É só assim, só fazer um exercício para quem está assistindo. Imagina se hoje a gente tem um Rio São Paulo. Você tem um Palmeiras, você tem um São Paulo. Os maiores clubes do Brasil, você tem um Flamengo, um Botafogo. Cara, você imagina um campeonato assim hoje. E assim era nos anos 90. Cara, uma pergunta que não quer calar, a gente recebeu outros convidados que também são botafoguenses. O que fica pro Botafogo o sentimento do ano de 2023, cara? O Botafogo que teve uma campanha brilhante no Campeonato Brasileiro, mas não terminou como começou. Zinho, qual o sentimento seu como botafoguense com relação a isso? O que 2024 é diferente de 2023? Olha, cara, eu vou te falar. Eu tenho uma opinião sobre isso muito firme, sabe? Já falei com muitos amigos sobre isso, assim. Cara, o torcedor quer título, é lógico que quer, né? Mas eu já falei aqui ainda há pouco que, cara, se o futebol se resumisse em título, o Tottenham não teria a torcida que ele tem. Pensa nisso. Pensa nisso. O que é o Tottenham? O Tottenham é um gigante. Sim. Não ganha nada. Mas assim, a torcida quer. A torcida quer título. E eu entendo isso. Mas eu vou falar para vocês a minha percepção. Podem discordar. Eu acho que 2023 foi um ano incrível. Um ano de uma afirmação do Botafogo que, sinceramente, eu nunca vi na minha vida. Peguei o time de 92 do Botafogo, que era franco candidato ao título, foi vice, né? Time do Botafogo 92 era uma coisa maravilhosa. O time de 97, o time de 98. Vi muitos times maravilhosos. 2006, 2007, Cuca, Carrossel. 2007. Vi times maravilhosos do Botafogo. Mas olha, eu vou te falar, o que aconteceu ano passado no Botafogo 2023 foi uma coisa absurda. Não ganhamos o título, passamos vergonha, passamos. Eu sei que a gente passou vergonha, mas pensa assim, cara, o cara que é botafoguense, que vivenciou aqueles melhores momentos nossos em 23, ele guarda boas recordações daquilo. A gente ia pro estádio, mosaico, estádio lotado. Meu filho tem 13 anos. Adivinhem qual é o nome do meu filho? Túlio. Não foi Túlio Maravilha porque o cartório não deixou, mas é Túlio. Então, assim, eu não conseguia comprar ingresso para meu filho. Eu sou sócio torcedor, lógico, mas meu filho não. Então, eu não conseguia. Meu filho queria ir para o estádio e não tinha ingresso. O Botafogo lotava todos os jogos e tal. E a festa linda. E fora a festa, fora lotar, o que o Botafogo fazia dentro de campo era absurdo. Absurdo. Quem acompanhou o Botafogo nos melhores momentos de 2023, eu tenho certeza que guardou com carinho, por mais que tenha ficado pé da vida aí no final, mas guardou com carinho essa época. Então eu gosto. Eu gosto de lembrar de 2023, por mais que muitas pessoas venham querer sacanear a gente. É o cavalo paraguaio, é o elefante que caiu da árvore, é que não sei o que subiu na árvore. Mas assim, cara, eu penso também, por outro lado, assim, que o Botafogo ele está num momento hoje que ele está se acostumando a bons resultados, ele está se acostumando a ser líder. A gente foi líder agora, né? Algumas rodadas aqui atrás, 2 rodadas atrás, eu acho, e pra gente foi normal, foi natural. Eu me lembro há poucos anos atrás, não é muito. A gente chegou, caramba, a gente está em 4º lugar do Campeonato Brasileiro e a gente ficar numa loucura, numa vibe assim. Hoje a gente
Uma rodada, a gente é líder, pra gente hoje tá ficando natural. Tem muita coisa para acertar. Eu acho que o momento do Botafogo hoje tem que se resumir em títulos, a torcida precisa. Mas assim, gente, de novo, quem vivenciou a era Lulinha nos anos 80, poxa, eu nunca imaginava que ia ver o Botafogo como eu vejo hoje. O Newton Santos, um estádio lindo. Essa iluminação nova do Newton Santos é um absurdo, sabe? A gente chega no estádio, a gente parece que a gente está em casa. O estádio ele é todo desenhado para o Botafogo. Onde os jogadores se preparam, trocam de roupa, tem a foto deles, tem a imagem deles. Você já teve acesso? Não tive, mas eu já vi na TV, mas assim, coisas que a gente cansou de ver na TV, a gente tá vendo no Botafogo hoje. Uhum. As coisas que a gente via na TV antigamente, a gente tá vendo no Botafogo hoje. Então, assim, como botafoguense, eu fico muito feliz com isso. E como brasileiro, eu fico muito feliz que muitos clubes estão se profissionalizando. E assim, não precisamos falar de outros clubes hoje, mas eu sinto muito quando eu vejo o Vasco na situação que ele está. Porque o Vasco é um gigante, entendeu? Então, a gente tem a rixa com o Flamengo. Seria muito legal ver o Flamengo perder aí bastante. Mas se o Flamengo estiver numa situação muito difícil, chegasse. A gente ia querer também que o Flamengo, sabe, voltasse, porque é Rio de Janeiro, sabe? E a gente é rival, né? E vai torcer pro time perder e tudo. Mas, sinceramente, quem tá feliz com a situação do Vasco hoje? A gente tá feliz pra sacanear, mas... O Batman precisa do Coringa, né? Exatamente. Quem fica feliz pra sacanear o Vasco, mas não é legal. Não é legal o Fluminense estar no último lugar do Campeonato Brasileiro. O Fluminense foi campeão da Libertadores ano passado. Isso não é legal. A gente tem coisa de torcida, né? Brinca, zoa, né? Brinca e zoa, mas pro Rio isso é muito ruim. Você imagina se o América, se o Bangu, se o Volta Redonda, detalhe que a campanha do Volta Redonda esse ano no Brasileiro. Primeiro lugar da Série C. Né? Puxa, fantástico. E eu espero que continue assim, o América agora se recuperando. Demitiu o técnico, gente. Puta que... o futebol brasileiro. É o futebol brasileiro, mas assim, eu torço para que a gente fique bem, todo mundo bem, né? Aí no campeonato e tudo. Mas é isso, né? A gente vai torcer sempre pro nosso time, mas foi perfeito agora. O Batman precisa do Coringa, né? Cara, o mestre André Rizek, né? Que é sensacional, né? Sempre ligado aqui no canal Fala Jotinha, André Rizek, um abraço, tá? Obrigado pela sua audiência. Ele falou o seguinte, cara, olha só, se o Botafogo, né, fosse hoje, né, tivesse conquistado, né, o que o Palmeiras conquistou recentemente, o que o Atlético Mineiro lá atrás conquistou também alguns anos atrás, né, o Flamengo conquista título assim, né, que porra, né, que pra gente seria, né, que a gente tá um tempinho sem conquistar, evento, né? O evento o Flamengo tem conquistado aí bastante. Né, mas o que falta para o Botafogo, né, ser elevado, né, ao patamar de candidato sério aos títulos, talvez seja essa estrutura aí por trás, né, de time campeão, de tipo não sei o que, tá faltando o time ter, né, esse espírito campeão, né, que o Botafogo infelizmente nos últimos anos, né, foi recuperado. E agora está se colocando de novo. O Botafogo jamais deixou de ser grande, mas agora ele realmente está no patamar de brigar pelos grandes títulos da temporada, né? E ele colocou isso, eu achei... Ele falou assim, cara, ele falou, né? Se o Palmeiras estivesse jogando o que o Botafogo tá jogando, tava todo mundo jogando confete, não sei o quê, mas, cara, o Botafogo tem um elenco hoje muito forte, né, que tá brigando. E eu queria saber de você, cara. O que você pensa sobre isso? Assim, se você concorda com isso, se, porra, o que falta pro Botafogo realmente é isso, ter aquela primeira conquista depois de muitos anos e para daqui a pouco tá se estabelecendo realmente como candidato ao título, aos principais campeonatos que a gente disputa e vai disputar. Antes de responder, eu queria só falar aqui, cara, a gente tá com o Jefinho aí, cara, no setor médico, cara. E assim, com todo respeito, o Jefinho... Ele chegou como uma grande contratação. Um grandíssimo jogador, mas, cara,
A gente não tá sentindo falta do Jefinho. Com todo respeito ao Jefinho, mas a gente tá sentindo falta do Jefinho. Não estamos sentindo falta dele. É um grandíssimo jogador. Mas o que falta pro Botafogo são títulos, né, cara? Eu acho que falta títulos e eu acho que a coisa ela vai se configurar da forma como a gente imagina por conta da recorrência. E o que é a recorrência? A gente estava falando ainda há pouco, né, sobre o Campeonato Brasileiro de 2023, que a gente passou vergonha. Eu prefiro dizer que a gente perdeu um título que estava ganho, mas assim, passamos vergonha perante nossos amigos. Todo mundo sacaneou a gente, tudo, Cavalo Paraguai, aquela coisa toda, 15 pontos na frente. Mas assim, cara, que ano incrível que foi 2023. É porque as pessoas não conseguem separar o joio do trigo, né? Então, assim, cara, separa o que foi ruim. Olha o que foi bom em 2023. E a gente só tem elogios para fazer, cara. E assim, se não se consolidou, daqui a pouco a gente vai chegar nisso. O Botafogo, ele, 2023, fez o ano que ele fez. Não conseguimos nem a vaga na Libertadores direto, mas buscamos depois. Mas você vê que hoje, 2024, o Botafogo tem um time melhor do que o de 2023. Você vê o Botafogo, pode ser que não ganhe nada, mas você vê o Botafogo com plenas possibilidades de ganhar títulos esse ano. Pode ser que não ganhe, mas eu quero resumir isso na recorrência. O que é a recorrência? O time tá lá, pô. Tá lá todo ano, como o Flamengo tá, como o Palmeiras tá, como o Galo tá. A gente tem que estar lá todo ano. E a gente tem que se acostumar com isso. A gente pode puxar aqui também que, pô, os grandes times são formados durante temporadas, Lembra né? do Flamengo, né? Flamengo do Jesus, né? Tu vê o próprio Botafogo, quando foi campeão em 95, em 94 o Botafogo teve uma campanha excelente Quarto no lugar. Campeonato Brasileiro e já tinha vários jogadores Túlio que Maravilha. foram ali os principais, né, no título de 95, ali como Túlio Maravilha, o Sérgio Manuel, né, entre outros. Então a estrutura do Botafogo estava ali em 94, né, chegaram mais alguns jogadores como Leandro Ávila, chegou em 95. Engraçado, né, ele só jogou 95 e meio período, e meio semestre período, só. um semestre, né. Então, assim que se forma o time campeão, o Botafogo começou lá em 2022, né? Quando a gente chegou em 2022 lá para disputar o Campeonato Brasileiro vindo de uma Série B, a gente já chegou com outra expectativa, né? Com outro ânimo, com outros, assim, com os reforços importantes como o Vitor Sá, que Foi difícil. que era né, chegou como uma grande estrela ali e tal, porra. Foi um ano difícil. E o time foi se formando, foi chegando jogador, foi contratando, foi reforçando, e hoje é um time muito forte. Que, pô, mais forte do que a o do ano gente passado. teve no último jogo aí, a gente venceu o Bragantino, né? A gente venceu o Bragantino. Desfalcado. Tendo Estrela como principal jogador, dos jogadores, né? O Eduardo e o Tiquinho Soares, que não são, né, os jogadores que vêm tendo destaque nessa temporada. Ficaram machucados, né, não conseguiram render, né, o Tiquinho teve a perda familiar, né, e não vinha treinando, né, e porra, e chegou, representou, e tipo, a gente nem contava com esses caras, né, eles chegaram, resolveram. E quando antigamente, se a gente perdesse um jogador com essa qualidade, como tem o Eduardo Tiquinho, a gente estaria perdido, estaria, né? É. Então, porra, hoje a gente pode se dar o luxo, né, de perder jogadores dessa qualidade e ainda assim ter ser competitivo, né? É uma outra realidade, né? É outra realidade. Então é onde eu tô falando, assim, o Botafogo hoje ele tá se acostumando a esse novo momento, né? O Botafogo tá se acostumando a ficar lá nas cabeças, como eu falei ainda há pouco. A gente foi líder do Campeonato Brasileiro agora, 2 rodadas atrás, eu acho. Cara, e pra gente tá tudo bem. Pra gente começou a ficar normal. Tá ali, tá disputando, né? Como eu falei, antigamente a gente pegava uma 4ª posição, a gente soltava fogo, a gente ficava feliz, a gente bebia 2 dias sem parar. Mas assim, Ih, caraca, cara. que pergunta bomba Puta, isso. mano. Galera, pra quem já tá acostumado aqui com a gente sabe que nesse quadro todo, desses episódios que a gente faz, tem a grande pergunta dos seguidores, né, cara? Os caras sabem que a gente tá fazendo aqui. Eu quero perguntar.
E a gente recebeu aqui uma pergunta, vamos ver se a gente Nós consegue temos colocar. Tem muitos seguidores, cara. Tem tanto seguidor que... Vamos dar uma olhada no que o amigo tá perguntando, cara? Fala galera do Fala Jotinha, tô sabendo aí que tá tendo um episódio do especial Botafogo. Vou mandar minha pergunta pro convidado sobre o clássico aí, Botafogo e Vasco. O Vasco não vem de um bom momento, mas a gente sabe que clássico é clássico, né? O que você acha aí que pode acontecer? Quais são as suas expectativas aí para esse jogo? Valeu galera, forte abraço. Galera! Agora pegou, hein? O Botafogo, ele encara o Vasco ganhando do Bragantino com tranquilidade. O Vasco ali são diferentes, né? Primeiro porque o Botafogo tá lá em cima da tabela. Segundo porque o Vasco tá lá embaixo. E aí o Vasco deu um pau no São Paulo e perdeu o último jogo aí pro Bahia, né? Mas o Botafogo ganhou do Bragantino. Vamos entrar de salto alto e, é caixa, é 3x0, é 2x0. O que nós vamos esperar desse clássico aí? E o Botafogo que desceu piaba no Fluminense, desceu piaba no Flamengo. Tamo tranquilo? Cara, de forma alguma, cara. Isso que é isso. É um respeito total ao Vasco. O Vasco é um grande clube. Isso é um clássico, né, cara? E assim, independente da situação de cada time, eu acho que clássico é clássico, né? Como diria Jardel, clássico é clássico e Então vice-versa. respeito, né, cara? Como diria Mário Jardel, clássico é clássico e vice-versa. Então, assim, todo respeito ao Vasco. Eu acho que o Vasco ele está vindo uma fase muito complicada, administrativamente falando, e de clube também, né? O Vasco ele vai oscilar muito no campeonato, tem sido muito negativo, né? Mas o que aconteceu contra o São Paulo, né, foi inesperado. E eu acho que essas coisas vão acontecer com o Vasco no campeonato. Espero que não seja hoje, né? Mas, assim, eu vejo que o Botafogo está hoje numa situação muito melhor do que a do Vasco, sem dúvida, muito melhor. Mas quero destacar que é clássico, tudo pode acontecer. Eu acho que o Botafogo é favorito hoje, né? Mas futebol, principalmente clássico, né? Essas coisas não acontecem tanto, né? O favoritismo fica para trás. Eu me lembro tantas vezes do Botafogo jogar contra o Flamengo. O Botafogo, time escalpelado, de Operário, e ganhar do Flamengo, né? E é isso. É clássico, né? Mas não é salto alto nenhum. Acho que a gente deve todo respeito ao Vasco. Eu acho que se o Botafogo fizer o que vem fazendo nos jogos dele, eu acho que ele tem total condições de ganhar, né? Mas o Vasco, ele precisa ganhar, né? O Botafogo pode ganhar, mas o Vasco precisa ganhar, né? Acho que vai ser um jogo interessante, tá? Mas nada de salto alto, de forma alguma. Respeito máximo, né? Ah. Agora, Ozinho, uma pergunta que geralmente é o Jotinha que faz a pergunta, cara. Os 5 melhores que você vê jogadores. Jotinha, contribui na pergunta aqui que eu tenho. Eu posso... Não, eu tenho o meu time base, né, gente? Eu já bebi algumas copos de água, mas eu tenho uma pergunta base, cara, que é sobre os melhores times do Botafogo. E hoje a gente tá... Cara, a gente Ainda bem que não é um gemidão, hein? A gente tá recebendo aqui o criador, como eu falei aqui no começo, né? Dos maiores times da história do Botafogo. Aliás, uma página na comunidade do Orkut. Antigo Orkut. Tinha muitos membros, né, cara? Tinha muitos membros, né? E eu tenho como o meu time, né, que eu vi, o Botafogo, os jogadores que eu vi jogar, né? Jefferson, Joilson Gonçalves, Sandro e César Prat. Túlio Guerreiro, Sidorf, Sérgio Manuel, Bebeto, Dodô e Túlio Maravilha como o maior time, maiores jogadores que eu vi jogar no Botafogo posição por posição. Eu queria saber de você, que você critica
essa escalação. Eu de cara eu fiz não aqui. botaria o César Pratt. Que De isso, cara eu não cara? botaria Não, o é um César absurdo, Pratt. gente. Você César não Pratt concorda com representou um momento muito ruim na nossa história. Ele oscilava muito. Eu não botaria o César Saci, Pratt. você não cantou no estádio? Claro que eu Saci, cantei. faz um gol aí. Tu não cantou, não? Claro que eu cantei. Eu não botaria ele nesse time, mas... Quem? Não, olha o seu time então. Fala seu Olha, time, fala seu gente, time. eu até preferia botar o Valber, que não era lateral esquerdo, mas ele jogou de lateral esquerdo no Botafogo e foi muito bem. Mas aí tu 9-2, viu, né, cara? eu Tu vi o viu, Valber, eu não vi eu vi o isso aí, eu Valber não vi. na lateral esquerda. Cara, você quer o quê? Que eu monte um time do Por Botafogo favor, histórico? cara, por favor. Eu não vou conseguir assim, rápido assim? Não, por favor. Caramba. Eu te ajudo, vai lá. Me vai ajuda? lá, Então me tá ajuda. bom, então vambora. Jefferson. Eu acho que o goleiro é o Jefferson mesmo. Tem o Wagner, né? Menção honrosa ao Wagner. É, pô, Menção o Wagner, ele foi honrosa ao maravilhoso, mas eu acho que o Jefferson foi o grande goleiro do Botafogo, né? É, porque eu não pensei nisso, né, gente? Vocês não me deram o roteiro, né? Mas vamos lá, na lateral direita. Vamos lá, eu vi o Ademilson, eu vi Paulo Roberto. Wilson Goiano. Wilson Goiano. Foi importante. Mas... Ai, Marcava caramba. pra Qual que caralho. você botou no Eu seu? botei Joilson. Joilson, foi um grande lateral direito do Josimar, eu vi Josimar. Pô, tu viu o Josimar Eu vi jogar? Josimar, tô da velho, Copa, cara. eu Da sou Copa. velho. o Josimar da eu Copa. vi o Josimar. Cara, É o Josimar, sem dúvida. Copa de 86. Ah, gente, é porque assim, vocês me pegaram de surpresa, né? Então eu vou ter que forçar aqui, né? Mas Josimar, pronto. Jefferson, Josimar. A minha zaga é fácil, porque... não é tão fácil, né? Porque eu vi grandes zagas do Botafogo. Mas eu fico com a zaga, eu vou pegar os dois. Eu vou pegar Gotardo e Mauro Galvão, de 89. Mas olha, Gotardo e Gonçalves foram... A minha Márcio Santos. Eu vi Márcio Santos. A no minha foi Botafogo. Gonçalves e Sandro. Pois é, Sandro foi um grandíssimo jogador. sabe que o gol- mas- Não, o nosso gol na final de 95 foi do Gotardo, né? De cabeça, né? Aqui no No Maracanã. Maracanã foi Gotardo, O Gotardo, é. né? De cabeça. Eu fico com o Mauro Galvão e Gotardo, cara, mas teve Gonçalves, tem várias Gonçalves menções é botafoguense honrosas. pra caralho. Gonçalves, é maravilhoso, Porra. Gonçalves, nossa. Mas eu fico com o Galvão e Gotardo de 8-9, que Pô, foram absurdos, maluco. Tem menções honrosas aí também. Márcio Santos. Pô, É. teve o Juninho, né? Cara? Tu Juninho. lembra do Juninho? Mas aí é que tá, Porra, cara. Eu acho que Juninho. Sandro e Juninho estão ali no mesmo Tu grupo. acha? Eu acho que Eu o acho que Sandro Galvão- é maior ainda do que o Juninho. O Sandro, sem dúvida, é maior, mas assim, eu acho que Mauro Galvão, Wilson Gotardo e Márcio Santos estão acima desses caras. Né? Márcio Entendeu? Santos jogava muito. Ele não foi pra Copa, né? De 94. Ele tinha vaga ali, não tinha? Mas ele foi pra outra Copa. 90. O Márcio Santos jogou Copa, sim. Ah, eu não sei, cara. Jogou, pô. Jogou na de Jogou. 94 ele tava? Ele jogou na de 90? Cara, agora eu não sei. Mas ele jogou, eu acho que ele foi pra Copa. Enfim, depois a galera pesquisa aí. Lateral esquerdo, cara, eu falei do Valber aqui. O Valber não era lateral esquerdo, mas ele foi um grande lateral esquerdo no Botafogo. Jogou na lateral muito bem, muito bem. Mas tem o Jefferson também, né? O Valber era craque, né? A Valber foi muito craque. Nossa, eu lembro do Você Valber. errou na América, né? Eu lembro do Valber no América, velho, América, careca, gordo. É. Valber, desculpa se estiver vendo aí, mas eu lembro o Valber dando um show de bola, igual o nosso tio, né? A gente tem o tio. Pô, careca, gordinho ali, pô, jogou bola. até- Campeão. Nosso tio campeão. Mas cara, o Valber na lateral esquerda ele foi muito bem, mas tem o Jefferson também, né? Cara, Nome de craque, né? eu não sei, cara. Eu acho que eu ficaria. Ai, gente, eu não sei. Cara, olha só, eu ficaria com o Valber, mas eu vou botar o Jefferson, porque o Jefferson, ele era um lateral esquerdo de fato, não era improvisado, então eu vou botar o Jefferson. Ele tava em alguma campanha importante também, né? Jefferson 9-7, pô. 97, 97, mas ele não tava. tava antes de 95, não? 90, ali em 94, 92, Eu não sei, cara. 89. 89. Ele tava em 89, não tava? Sim, 89. Não, pera aí, não sei, agora eu tô na Não dúvida. sei, mas eu tenho alguma... Eu tô na dúvida, mas Jefferson foi um grande lateral esquerdo que ele jogou no E ele Botafogo. meteu o gol na final contra o Grande São jogador. Paulo Ele é em falecido, 98. Ele é falecido, né? Eu não sei se ele é falecido, mas ele ficou bem doente, né? Eu acho que ele é falecido. Galera, pesquisa aí. Mas ele meteu o gol na final contra o São Paulo. Eu lembro, né? Porque, pô, eu sou o Jefferson, né? Então, eu era criança, tinha o Jefferson do time, né? Jefferson metia gol, porra, eu ficava feliz pra caraca. Pô, eu fico com o Jefferson. Mas o O Jefferson... Valber foi um grande lateral Ele esquerdo. jogava bem Pô, mesmo, Jogava Jefferson muito bem. jogava O Jefferson muito foi bem. muito bom. Cara, cabeça de área, você botou quem?
Eu botei Túlio Guerreiro. E? Túlio Guerreiro e Sidorf fazendo ali Deu uma a pelada, contenção. Cara, eu vou de Carlos Alberto Santos. Cracaço. Cracaço. Carlos Alberto Santos. Gente, é difícil, é uma disputa difícil, mas vamos lá. Tivemos Leandro Ávila, tivemos ali na outra posição, né? Segundo volante. Pô, Luizinho, hein? O Luizinho que jogou no Vasco depois, Luizinho. Caraca, eu vou botar o time de 89, é sacanagem, né? Carlos Alberto Santos e Luizinho. E o Carlos Alberto Dias? Não botaria na seleção do Botafogo, mas foi um grande jogador, grandíssimo. Fomos vice-campeão brasileiro com ele, fomos campeão carioca de 91, né? Não, 90. Não, 90. Fomos 90, bicampeão carioca, 90, 89, 90. 91 a gente foi vice. Isso aí. Era o tri, né? 91 a gente foi vice. Era o tri. Mas ele é do time de 90. Ele foi do Curitiba, jogou no Curitiba. Jogou. Bom, e agora os meias, né? Não. Não, Qual pra foi mim o... fechou. É o Carlos Alberto Santos e o Luizinho. Túlio, não? Túlio Guerreiro? Grandíssimo jogador, mas eu prefiro o Luizinho. O Luizinho jogou muita bola, cara. Luizinho. Jogou no Vasco. Você deve ter visto ele no Vasco, vi não no Vasco. Botafogo. Ele Né? já era veterano. O Luizinho jogou muita bola. Quando eu vi ele jogar, ele já era O veterano. Luizinho chegou a jogar na seleção brasileira, Jogou, né? pô. né? Jogou naquela entre-safra. Entre-safra, Jogou. O Botafogo, em 92, ele chegou a botar 5 jogadores na seleção brasileira. Tu lembra Sim, quais eram? Não. Não vou, talvez não lembre. Renato Carlos Gaúcho, Alberto né? Dias, Carlos Alberto Santos, Valdeir e Márcio Santos. Se eu não me engano, foram esses 5. Se eu não me engano. Gente, aqui não tem nada ensaiado, tá? Eu posso estar falando um monte de besteira aqui, mas é o que minha memória lembra. Mas meias, agora, quais são os seus meias? Eu botaria o Sidorf como meia, né? Não, eu botei o Sidorf, porque o Sidorf, né, ele foi jogador, na verdade, como... Era aquele médio, né? Ele não era aquele Mac ali que jogava ali de frente pros atacantes. Ele já era aquele cara ali que marcava e fazia a ligação, né, ali entre... Aquele meia de ligação. Então, no Botafogo ele não era esse cara. Ele era realmente o cara que decidia ali e tal. Mas eu apelei, botei ele um pouquinho mais pra trás ali, né? Mas eu joguei na minha seleção é Sidorf e Sérgio Manuel, na meiuca ali, né? Aí eu não sei... Eu botaria o Sidorf agora como meia, jogando com 4-4-2. Eu botaria o Sidorf, cara, e o outro cara que eu botaria... Ai, meu Deus, eu tô numa dúvida aqui tremenda. Porque eu botaria o Sidorf. Deixa eu pensar mais um pouquinho aqui para ver se eu não vou falar besteira. A gente tem Sérgio Manuel, né? A gente tem... pô, E os de hoje não entrou passar. ninguém, você viu? Que não entrou? Passar- Eu queria botar o Renato, cara. mas o Renato encaixa nisso. O Renato... Eu botaria Sidorf e Renato. O Será que Renato, encaixa? ele era volante, ele era um volante que saía mais pro jogo. Seria tipo Tinha no muita lugar qualidade. do Ele Luizinho? chegou como 8 de ouro, né? Sim. Tu lembra, né? Seria no lugar do Luizinho que eu botei? O Renato? Seria. Mas não dá pra eu botar o Luizinho. Pô, depende do seu esquema de jogo, né? Luizinho não, desculpa. Renato e Sidorf? Daria, pô. Dá, né? E jogaram juntos, né? Pois é. Jogaram O Renato jogou muita bola. Renato foi, era brincadeira ver o Renato jogar no Botafogo. E depois que ele saiu do Botafogo, ele ainda teve... jogou muito bem no Santos. né? Ainda teve uma temporada boa, né? No Santos, não sei, no Santos. Ainda boa, mas eu acho que Renato e Sidorf, eu acho. É. Aí agora falta 2 pra mim, não é isso? Aí que é o problema. Não, né? tu botou 4-4-2, 4-4-2, né? Pô, aí é foda, né? Atacante... É difícil, O Botafogo teve muito atacante bom. Mas eu vou falar rápido aqui, para não... Porque igual demorei muito pra falar o anterior, pensando muito rápido, Bebeto e Túlio Maravilha seria meu ataque. Bebeto e Túlio. O Bebeto jogou muita bola no Botafogo. E assim, é bom deixar destacado porque a galera que chegou, caiu de paraquedas, não sei o quê, não sabe o que foi o Bebeto no Botafogo. O Bebeto jogou 2 anos no Botafogo. O Bebeto jogou 2 anos no Botafogo. O Bebeto foi pra Copa do Mundo como jogador do Botafogo. Ele 98. foi titular da Copa de 98. 98. Ele era jogador do Botafogo. A gente Jogando muito. Jogando muito. O Bebeto, a gente no estádio, quando tinha falta, Pô, a na gente entrada da área, a gente comemorava. tem pênalti. Tu nem sabe se vai ser gol, você comemora o gol quando é pênalti.
A gente fazia isso com o Bebeto, de falta. O Bebeto é absurdo, né? O Bebeto jogando bola foi... Aí o pessoal, pô, mas o Bebeto, não sei o quê, né? Mercenário, jogou ali, jogou aqui. Né? O Bebeto ficou com uma fama muito ruim, né? Depois de velho, né? Ficou com a fama muito ruim. Mas ele foi um grandíssimo jogador. Eu acho uma pena que o Bebeto, posso estar errado, mas não tem o reconhecimento que eu acho que ele deveria ter. O pessoal fala de Romário, que é meu grande ídolo no futebol, mas eu não vejo falar do Bebeto igual falam do Romário. O Bebeto foi absurdo. Quem viu o Bebeto jogar foi absurdo. Eu acho que seria Bebeto e Túlio Maravilha. Porque o Túlio Maravilha é gênio na área. Gênio. Túlio Maravilha é o maior jogador do Botafogo. Gênio. Não, gente, olha só. O Túlio Maravilha, né, ele virou uma figura folclórica, né? Mas pouca gente, assim, se interessa em saber o que era o Túlio Maravilha. O Túlio Maravilha era um craque de bola. Craque. Hoje, eu me assanho a dizer que ele seria titular absoluto da seleção brasileira. Sem dúvida. Nós não temos um jogador agora. O azar do Túlio, ele mesmo fala, ele já falou isso outras vezes. O Túlio, ele... Pegou uma época... Era uma era onde você tinha Romário, você tinha... Amoroso, você tinha Ronaldo surgindo. Então era muito difícil pro cara. Mas tinha aí- Edmundo. Porra, é muito difícil. Ainda assim, cara. o Túlio Maravilha ele fez história na seleção brasileira. 12 jogos. Você pega, 11 antigamente, gols, você 10 via gols, negócio assim. Paulo Nunes, Edilson, porra, uns caras, Luizão, uns caras que hoje seriam titular Você absoluto montava da 5 seleção. seleções brasileiras. Pô, 5. A gente gostava de ver a seleção brasileira quando o técnico falava assim, ó, a gente não vai convocar os principais. vamos colocar. Aí, pô, você via a seleção, era Everton e Luizão, Everton e Elber. Eram uns ataques assim meio malucos, né? Que tinha. Cara, esse jogava muito, né? E... Amoroso e Elber, lembra desse ataque? Amoroso e Elber, porra. E, cara, assim, era uma era muito grande. Então, o Túlio Maravilha, né? Ele ficou reconhecido pela quantidade de gols que ele fazia, lógico, né? O cara era na grande área, o cara era fatal. Mas ele era o jogador que driblava, ele era o jogador que metia gol de Fazia fora gol de da longe. área. É. Então, ele é ídolo, cara. Porque ele chegou no Botafogo em 94. 94 e ele já foi artilheiro do brasileiro. E- E depois ele foi artilheiro em 95. E ele era um grande craque. Ele saiu do Botafogo, o Botafogo não teve, eu acho, dinheiro pra segurar ele. Foi pro Corinthians, chegou como grande Reserva. contratação do Corinthians, não sei o quê. Foi artilheiro no banco. Ele foi artilheiro do Corinthians no banco. Sendo reserva. Então, pessoal depois não ele tava voltou acostumado. pro Botafogo e foi artilheiro de De novo. O Túlio Foi campeão Maravilha- da Rio São Paulo. E é isso, cara. Ele é ídolo. Não é porque ganhou o título de 95. Não, ele é ídolo não por é muitas isso. coisas, né? Não é isso. O Túlio, se você... Ele prometia gol e e fazia. Não, e às vezes sinto falta disso. Hoje eu vou fazer o gol com o Linha da Páscoa. Ele fazia o gol com o Linha da Páscoa e saía E pulando saía igual com pulando. ele. Então, assim, cara, esse folclore do Ó. Rio de Janeiro faz muita falta. Sim. Você tinha Túlio, Romário, né? Você tinha Túlio, Romário, Renato Gaúcho. Cada clube tinha um... Então, cara, o Túlio é isso aí. Faltou na nossa seleção o técnico. Eu acho que é um, técnico. Os técnicos que você cara, viu nunca aí. tinha pensado nisso, cara. Não, eu posso. Cara, eu eu já tenho o meu, já tenho o meu. Pode até te influenciar Tá, um pouco não, na pode sua falar. Eu já tenho o decisão meu. aí. Mas, cara, saudoso. Não ganhou porcaria nenhuma pelo Botafogo, tá? Mas foi um momento muito gostoso, assim, de ver o Botafogo jogar. Cara, a gente foi muito no estádio nessa época. Puta que pariu. Era muito legal ir no Maracanã, ver a gente gol muito clássico. E, zoamos muito. Essa época foi muito boa. E eu vou... Pra mim é o Cuca. O Cuca foi o... Assim, e ele, assim... Eu posso até estar errado que a gente não tá na cabeça de ninguém, né? Mas eu acho que o Cuca nunca voltou pro Botafogo porque eu acho que ele sentiu o mesmo sentimento que a gente ali, de paixão ali, cara, ferrenha. E, cara, ele não voltou pro Botafogo, teve muitas oportunidades pra ele voltar, ele não voltou. E ele, quando o Galo, alô, torcida do Galo, pode puxar aí. Alô, freguês. Não faz isso com a nossa audiência, cara. Mas assim, cara,
quando o Galo ganha aquela Libertadores em 2013, né? Maravilhoso. Com o Ronaldinho Nossa, e tal. Que momento. 2012, eu acho, né? Eu tô falando Que 2013. momento, que momento. Mas Nossa. o Galo ganhou aquela Libertadores, porra, sensacional, cara. O Nossa. Ronaldinho jogando fino da bola. O Cuca chegou a botar o Ronaldo no banco, lembra? Botou. O Cuca chega assim na hora da comemoração e fala, ó, não sei aquecer, não sei se tu lembra disso, né? Tinha um repórter botafoguense, ele falou assim, Cuca, você vai voltar pro Botafogo? Ele falou, eu vou ganhar uma Libertadores pelo Botafogo também. Você lembra disso? Claro. E isso é um sentimento que eu acho que ele tem guardado dentro dele, né? Que ele tem essa vontade de voltar pro Botafogo. E a gente passou e ele momentos- sentiu essa paixão pelo Botafogo também. Passou um momento muito difícil no Botafogo, cara. Ele falou assim, eu vou fazer o que lá? Né? Ele Porque, chegou cara, pra é salvar a muito gente do difícil, rebaixamento de 2006, né? cara. Mas assim, eu compartilho com você, eu acho que Cuca... também foi mal... Fez o melhor trabalho no Botafogo que eu conheci foi o Cuca. Não tem dúvida, não tem. Talvez se o Luiz Castro tivesse continuado no Botafogo... Mas você não acha que é contraditório a gente não levar em consideração que o Paulo Autuori foi campeão brasileiro? Não acho. Porque assim, cara, Bom, vamos lá. É o caso do Tite, né, cara? O Tite joga feio, né, cara? Mas eu acho que o Tite no Corinthians ele foi muito bem sucedido, né? Foi mal na seleção brasileira, embora em algumas competições o Brasil foi bem, mas quando chegou a hora do que vale mesmo, que era a Copa do Mundo, né? Não foi legal. Ele teve muita oportunidade. Vamos lá. O Paulo Autuori não era conhecido no Brasil, ficou conhecido pelo Botafogo, pelo título, foi excelente. E, sinceramente, cara, o time do Botafogo de 95 não era isso tudo, não, cara. Era um excelente time, mas não era isso tudo. Cara, eu Discorda? discordo, assim, não, com todo respeito. Né? Aham. Porque, cara, se você for olhar, né, você pode falar em questão de elenco e tal, né? Mas, cara, a gente tinha Gonçalves, Gotardo, porra, a gente teve o Beto, que... Porra, Sérgio Manuel. que você pode contestar, mas depois fez sucesso no Assim, cara, eu tô Flamengo falando, e não era tal. uma seleção, né, Teve o cara? Sérgio Manuel, que era um craque de bola. Era um time de batalhador. O Sérgio né, cara? Manuel jogou na seleção, cara. Sim, eu sei. Mas Você era um time tinha o batalhador. Donizete. Seu ataque Donizete era nada Túlio, mais, nada né? menos do que É Donizete. o Pantera, Túlio. né? O time do Botafogo era muito bom. Era muito bom, cara, mas eu tô falando Poderia assim, não ser o melhor do Brasil na época, mas. assim, eu tô falando, não é como hoje. Assim, talvez eu tenha me expressado mal. Não é como hoje os clubes que têm dinheiro vai lá fora, eu quero um goleiro, vai lá atrás o Diego Alves. Ah, eu quero um zagueiro, vai lá atrás o sei lá quem. Aí eu quero um atacante, entendeu? Vai montando. O Botafogo não era uma seleção. Era um time muito batalhador. Se você for pensar em 95 e ver os números, o Botafogo não porrava, não goleava. O Botafogo era um time efetivo. Nossas reservas eram Groto, Narciso, cara. Eranildo. Né? Então você vê, o Botafogo não era aquela seleção, não era mesmo, cara. Você só vê grandíssimos jogadores, dos maiores que jogaram pelo Botafogo. Desse time de Donizete Túlio, 95, porra, pô, que ataque, né? Leandro Ávila, pô. Donizete foi campeão depois pelo Vasco. Tem Porra. um carinho muito grande pelo Vasco também. Mas assim. Campeão da Libertadores, né? Então assim. Mas assim, o que eu tô falando é que o time não é igual hoje. Tô falando que não é igual hoje. Hoje o Botafogo tá prestes a trazer o Almada, cara. Porra. Maior contratação de todos os tempos do futebol brasileiro é do Botafogo. Posso aproveitar? A gente não tinha isso nessa época. Posso aproveitar? Nessa época, desculpa, mas a Parmalat estava mandando. O Palmeiras foi bicampeão 93, 94 e o Palmeiras botava quem queria. Qualquer craque o Palmeiras botava a Parmalat botava no Palmeiras. O Botafogo não era isso. É o que você falou aqui algumas horas atrás aqui. Que você falou algumas horas atrás aqui, cara, sobre essa questão de elenco, de etc. Né? Assim, o Botafogo, ele não era esse. Você falou do Flamengo, foi sendo montado aos poucos, só para contextualizar, foi sendo montado aos poucos. Flamengo do Jesus. Sim. A gente viu esse time do Flamengo ser montado. É o Botafogo hoje. O Botafogo hoje é melhor do que o do ano passado. Entendeu? O de 95, grandíssimos jogadores, mas foi um time batalhador, um time de formiguinho, um time de guerreiro, grandes jogadores, mas não era de você pegar a seleção e montar o time, não era. O time de 95 não era isso. Eu queria aproveitar uma curiosidade, ô Guilherme.
o seguinte, a gente falou sobre os maiores times do Botafogo, falamos sobre vários jogadores, mas, cara, a gente hoje, né, tá disputando pelo segundo ano seguido o título brasileiro, né? Sem Não sei, dúvida. a gente, pode sem ser, dúvida. pode ser que aconteça uma catástrofe e o Botafogo não dispute mais o título brasileiro esse ano. Mas desse elenco atual, né? Quem é o cara ou quem são os caras que podem vir a se tornar ídolos do Botafogo? Cara, é pergunta braba. Bom, olha, quem tinha uma grande chance de ser ídolo eterno do Botafogo é o Tiquinho Soares, né? Vamos ver o que vai acontecer com o Tiquinho Soares agora. Pô, eu tenho a camisa do Tiquinho Soares, todo mundo tem a camisa do Tiquinho Soares. Mas assim, ele tem a cara do Botafogo, tem grande chance. Mas sendo sincero, o Tiquinho a gente espera mais. Como o Eduardo, a gente espera mais. Eduardo, o último jogo, fez 2 gols, é absurdo. De direita e de esquerda. E eu vou te falar. golaço de direita e de esquerda. E não foi a primeira vez, porque esse ano também teve um dia que ele entrou aí e também fez 2 gols. Então, Baixo que a gente enfrenta hoje, imitou de bicicleta. então assim, eu acho o Eduardo irregular, acho um grande jogador, me queiram bem, mas eu acho ele irregular. Gerro do Bebeto. Do Bebeto, do Tetra, né? Mas o Tiquinho tem tudo para ser ídolo, mas entendo que ele esteja passando problemas, né? Aí, pessoais, a gente entende, mas ele tem tudo para ser ídolo. Eu acho que já é, né? Independente, ele é. É o que eu falo sempre, um gol do Tiquinho no estádio é diferente melhor do que o gol de qualquer outro. de qualquer outro. Quando o Tiquinho faz gol é diferente, entendeu? Mas assim, cara, me decepcionou um pouco o Jefinho, adoro o Jefinho, mas essa passagem dele no Botafogo, pra mim, tá devendo. Acho o Luiz Henrique, porra, um cracaço, mas eu acho que ele precisa dar mais. Pra mim, desculpa se eu tô sendo muito Literal. crítico, mas eu acho que para a maior contratação da história do futebol brasileiro, o Luiz Henrique tem que jogar mais. O Luiz Henrique ele está sendo substituído nos jogos. Vê por aí. Físico, né? Eu não entendo. É um cara de muita qualidade. O Luiz Henrique é um cara, mas a gente sempre espera do craque, entendeu? Ele se doa defensivamente pra caralho. Sim, filho, mas olha só, o que você quer do Luiz Henrique? Você quer o cara, você quer o cara, entendeu? Eu lembro quando o Seedorf estava no Botafogo, um passe do Seedorf era um gol pra gente, Sim. entendeu? Então, acho que deve. O Jefinho me decepcionou um pouco. Ele tá com problema físico grave também, mas eu esperava muito do Jefinho. Cara, e de craque, cara, eu vou ser criticado pelo que eu vou falar agora, mas e aí eu acho que não é só no campo, eu acho que é a pessoa, né? E eu sei que vão me criticar, mas o que o Marlon Freitas tem feito pelo clube, independente do que ele joga em campo, mas que eu acho que ele é um bom jogador, eu sempre falei isso, mas o que o Marlon Freitas tem sido como pessoa, como jogador, e olha, eu não sei se eu sou um cara muito resiliente, tá? Mas passar o que ele passou pelo Botafogo e continuar lá dando a alma é difícil. Representando. É difícil. Representando. Então eu acho que o Marlon Freitas ele tem um potencial, assim, cara, pra ser esse cara, sabe? Eu gosto, assim, um cara que o pessoal criticou muito e eu sempre achei que uma hora ele ia mostrar o talento dele, é o Bastos, né? O último jogo agora, o Bastos salvou um gol ali que era do Bragantino, né? Absurdo, né, cara? Absurdo. Eu não sei, cara. Craque. A gente não tem um Túlio Maravilha hoje, não temos. Não, mas o potencial ídolo. Acho que é o Tiquinho, cara, mas E o Eduardo? ele precisa melhorar muito. Não acho. Acho um grande jogador, mas eu acho que o Eduardo, ele oscila demais. Pode ser, a gente gosta do Eduardo, eu gosto do Eduardo, mas aquele cara, assim, que eu acho que ainda falta um pouco para ele para ser esse jogador. Ele pode ser o Rodrigo Becker, né? De hoje em dia. Né? Muito melhor, né?
Galera, Não vai encerrar, tem mais assunto. Coisa aí, viado. Se for encerrar, tu me passa aí de volta com as perguntas. uma das perguntas que eu queria fazer aqui eu queria que você dissesse pra mim, Zinho, os 5 maiores jogadores do mundo que você tem desde a sua infância, cara. Olha, de novo, né? Como eu falei pra vocês, eu não fiz nenhum estudo, ninguém que passa pauta nenhuma pra mim, né? Mas eu acho que é até melhor, né? Que a gente fala aqui do que sai. Os no 5 momento. principais. Eu vou falar 5 aqui, mas talvez amanhã sejam outros 5, né? Mas pensando muito rápido, não planejei isso, mas eu botaria o Romário. E aí, em ordem, tá? Eu botaria o Romário em primeiro lugar. Foi o maior jogador que eu vi jogar, sem dúvida. Romário é disparado o maior jogador que eu vi. Disparado. Disparado mesmo. Romário é um estudo de caso, sabe? O Romário é porque sabe o que acontece? Quando você pega a juventude aí, vai lembrar do Romário com 42 anos sendo artilheiro do Campeonato Brasileiro com, né, na área só fazendo gol, entendeu? Vão lembrar disso, mas eu vi o Romário em 88, porra. Eu vi o Romário em 87. Tu tava. Assim, gente, ele não vai querer falar porque ele, porra, é um cara que é foda, guarda as histórias, né? Mas tu tava naquele jogo Brasil que o Romário, porra, dá aquele passe pro Bebeto fazer a bebetada? Tu tava nesse jogo? Nesse eu não tava, não, mas eu tava Brasil e Uruguai no Maracanã. Que o Romário mete o gol que dribla o goleiro, né? A bebetada foi antes, foi Copa América. A bebetada é Copa América. O que eu tava foi em 93. Romário faz 2 gols contra o Uruguai antes da E Copa. dá a classificação pro Brasil. Dá a classificação, porque o Romário era persona não grata na seleção brasileira. Mas o Brasil ia ficar fora da Copa. Teve que recorrer ao Romário. Chamaram ele. E ele veio, ele fez aqueles 2 gols, né? O Romário com 1,5 m de altura, ele faz um gol de cabeça e depois faz aquele gol que ele dá aquele drible no goleiro, dá aquela brincada assim e faz o gol, né? Tem uma história, né, que o Romário diz que tava querendo vir curtir o carnaval aqui no Rio de Janeiro, né? Aí ele chega, cara, porra, foda, eu não sei se realmente era eu acho que era o Johan Cruyff, o técnico do Barcelona. Ah, sim, eu sei dessa. Aquela história, né, que ele fala assim, ó... Se eu fizer... Não, eu quero... Porra, me libera aí pra mim ir se pro fizer, carnaval, não sei o que, cara. Tem lá o combinado, ó, se você fizer... Gols, né? 3 gols, não sei. Acho que é 2 ou 3 gols, sei lá. Assim. Beleza, você pode ir lá. Porra, no Ele faz intervalo... o gol e faz assim. No intervalo, o cara já tinha metido a porra dos gols, ele tá se arrumando lá no vestiário, o cara, porra, tá fazendo o quê? Tô me arrumando. Por quê? Minha passagem tá comprada. Vai sair daqui a 40 minutos. O Romário é isso, né, cara? O cara que tem uma autoconfiança do caralho. E hoje, cara, assim, já puxando assim pra um outro assunto, né? Não, mas terminou, pô, não? O Romário? Ah, não, os 5, né? Eu falei que o Romário foi Tá bom, o maior. então termina. Cara, eu não sei uma ordem, mas... eu vou citar 5 aqui, mas não sei se são os 5 que eu acho hoje, mas que tá na minha cabeça. Cara, Romário, Messi, Cristiano Ronaldo... O Messi é o segundo pra você? Não, e aí eu não vou falar na ordem. O Romário é o primeiro, mas talvez o Messi seja o segundo. Eu vi Maradona, cara. Maradona jogou muita bola. Maradona brincava, né, cara? Eu vi Maradona. Então, Romário, Messi... Eu tô falando aqui assim, cara. Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, fenômeno. Talvez. Talvez esses 5, velho. Não tô sequenciando. O único que eu quero sequenciar é o Romário, que foi o maior jogador que eu vi jogar foi o Romário. Isso aí eu quero que seja o primeiro lugar. Os outros aí tem, talvez o Messi seja o segundo, talvez. Mas tem Ronaldinho Gaúcho, tem o Ronaldo Fenômeno, tem, entendeu? Acho que eu falei aí. Então, cara, assim, pra mim, né? Quem acompanha aí o canal sabe, né? Que é Ronaldo, Messi, Cristiano Ronaldo. Porra. Ai, cara, é difícil, né? É o Zidane. Pô, aí tem outros, vários, é uma sequência grande, né? Mas, cara, eu acho que o Ronaldo... Tem aquela velha disputa. Ronaldo ou Romário, que o pessoal pergunta, né? O próprio Romário respeita, quando fala do Ronaldo, porra, Ronaldo é foda. Aí é foda. Mas dentro da área sou eu. Então, cara, é muito difícil.
Guizinho, tipo assim, cara, a gente tá rolando aí mais uma entre safra da seleção brasileira, né, Mais cara? uma. Mais Num momento que uma. não era pra estar rolando, né? Eu acho. Cara, a gente passou por alguns momentos Mas muito, olha. muito difíceis na nossa seleção. E, cara, a gente perdeu alguns ali, algumas estrelas, né? Que deveriam ter uma longevidade grande na seleção, como o Adriano, né, cara? Como O próprio porra, Ronaldinho Gaúcho, né? Ronaldinho Gaúcho. Vou citar um cara que pode até ser criticado, né? Mas o Alexandre Pato, né? Ele surgiu muito bem no Milan como um grande craque, como um fenômeno e, porra. Não, tudo bem, mas eu também não tenho opinião sobre ele, não. Mas ele era um dos postulantes a ídolo da seleção brasileira, né? E, cara, passou. E hoje, cara, a gente tem uma seleção, assim, em minha opinião, sem muita identidade, né? E ainda mais sem o Neymar, que também tá fora aí, ainda perdeu mais identidade, né? A gente não pode criticar, pode elogiar, mas a verdade é que é o período Sem dúvida. era Neymar. Era Neymar. Então, Eu não sou fã do Neymar, Não, mas, tudo bem. mas eu falo, cara, que sem dúvida, o Neymar bem. na seleção é outra era história. Neymar. Hoje É a gente, outra coisa. hoje a gente tá vivendo essa era, né? Então a gente teve aí, cara, alguns jogos da seleção que, sinceramente, cara, teve até aquela polêmica da declaração do Ronaldinho Gaúcho, que era, na verdade, algo, né, de marketing, né? Que depois foi aí redivulgado, né? Mas que dizia muita verdade, né, cara? Hoje a gente não tem mais tanta paixão de assistir a seleção brasileira. Eu queria saber de você que viu, porra, aí 4 décadas de seleção brasileira. O que você acha hoje em dia, né, cara? De ver a seleção, da falta de ídolos que a gente tem hoje. Realmente é bem lamentável, assim, você assistir um jogo da seleção, porque, assim, eu sou de uma época que você parava tudo para ver jogo da seleção, você pegou um pouco isso também, você parava tudo que você estivesse fazendo para ver jogo da seleção. É um evento o jogo da seleção. E, assim, eu me lembro nas minhas rodas de amigos que a gente... Nossa, uma das brincadeiras nossas era montar a sua própria seleção, né? E a gente montava 2, 3 seleções brasileiras, né? Lá no início dos anos 90 e tal. A gente montava 3, 4 seleções brasileiras. A gente brincando. Fábio, né? Nosso amigo. Mestre Fábio. O Gugu, que é nosso irmão e tal. Mas assim, a gente fazia, né? A nossa brincadeira era essa, até. E aí, assim, hoje é difícil pra caramba, porque assim, você vai falar de jogadores que saíram do Brasil, quiçá jogaram com algum holofote no Brasil. Às vezes é jogador que só fez carreira lá fora. E aqui no Brasil você não conhece ele. Então isso é complicado porque perde um pouco da identificação com o torcedor. Bom, o que eu vejo da seleção hoje, assim, não é um jogador que eu admiro tanto, mas você vê o Neymar hoje é o nome da seleção brasileira. É até legal ele estar acompanhando a seleção, ele está ali torcendo. Não admiro muito porque, como pessoa, não admiro ele, porque para mim o cara tem que ter longevidade, o cara tem que ter... Então, quando comparam o Ronaldo Fenômeno com o Romário, um dos pontos que eu ponho o Romário na frente é a questão da longevidade, porque o Romário jogou até os 42, 43 anos, e o Ronaldo, com 35 anos, ele estava enorme, não conseguia mais jogar bola. E tudo bem, passou vários problemas de lesão, e a gente entende isso. Então, para mim, isso é um fator importante. O cara que consegue, o cara que vai, o cara... Aí você fala, o Botafogo tem um cracaço, mas que vive no departamento médico, né? Então, assim, que legal que a gente tem um cracaço, mas... Vamos botar aqui o exemplo, Walter Montijo veio pro Botafogo e todo mundo fez aquela coisa toda, mas o cara não jogava, tava ruim, tava com problema de saúde, problema físico e tal. Então, assim, por isso que eu boto o Romário na frente do Ronaldo, porque o Romário, não vou nem falar que ele se cuidou, né? Mas talvez a natureza tivesse sido mais benevolente com ele. Mas o Romário teve longevidade, entendeu? O Ronaldo não. Mas em relação à seleção brasileira, acho muito complicado. Eu acho que hoje a gente tem um jogador que tem tudo para ser assim, craque eterno, que é o Vinícius Júnior, né? O Vinícius Júnior é um cara fora de série. Estreou ontem pela seleção, né?
Eu acho que ele é fora de série, cara. Mas eu entendo o que você tá falando. Mas eu acho que ele. E aí, falando não de seleção, né? Falando de clube, né, cara? Isso é O verdade. que ele faz no Real Madrid é brincadeira, né, cara? Eu acho que o Vinícius Júnior ele tem tudo pra ser. Ele tem que parar um pouco. Eu entendo, deve ser muito difícil o que ele passa ali. Luta, o tempo né, todo. dele, né? A luta dele, que é uma luta justa, uma luta, Sim. né? Mas alguém falou pra ele, cara, joga bola, esquece isso. Falou, você vê na leitura labial. E eu acho que é isso, sabe? Deve ser muito difícil o que ele passa, mas assim, é um cara que tem tudo pra ser o próximo grande craque da seleção, o próximo grande craque brasileiro. Ele já é um, né? Mas eu acho que falta um pouco. Eu acho que falta Ele tá muito à frente tecnicamente dos muito, outros, né? muito. E ontem, por exemplo, ele deu lençol, fez gol, porra, brincou, zoou. Só que, tipo assim, eu acho que ele, cara, Tá, muito nervosinho. tá pesado. Tá, e tu Ele tá sente uma pesado. carga negativa nele ali, né, cara? Eu acho que ele tem que relaxar, cara. Isso. Tudo bem, a mano. gente entende, A mas gente entende tudo que, né, ele passa aqui, não sei o que, mas, cara, se ele tem que tentar, né, quando entra dentro de campo, separar uma coisa da outra. A briga dele é fora de campo, não é Isso. dentro de campo. Tipo assim, não adianta, cara. Depois que tu entra dentro de campo, é 11 contra 11, não é 11 contra o estádio. É 11 contra 11, vamos jogar bola. Depois, meu irmão, tu tem fã pra caralho. Tem que, né, puxar ali as suas lutas, suas guerras ali e tal. E, cara, que é a guerra de muitas de outras todo pessoas, mundo, né, cara? legítimo. E ele é legítimo. ídolo do Brasil por causa disso, que ele tá brigando, tá fazendo Isso e aí. tal. Mas dentro de Sensacional. campo, cara, ele precisa separar, né? E às vezes ele se torna um pouco um cara Reativo, né? pesado, né? Por Pesado, causa como eu disso, né? falei. Às vezes talvez possa até alterar ele dentro de campo por causa disso. Mas assim, cara, Uma a gente briga muito justa, né? muito, A gente claro, entende, óbvio, né, mas- óbvio. A gente tá partindo aqui pro nosso final, né, cara, da nossa conversa, do nosso bate-papo, né? Mas eu só queria deixar aqui, cara, puxar mais um assunto rápido aqui que a gente falou, não puxar não, né? Continuar um pouquinho do assunto sobre o Neymar, né, cara, que assim, cara, eu vi Ronaldo, vi Rivaldo, vi Ronaldinho Gaúcho, vi Adriano Imperador, vi muitos craques pela seleção brasileira. E eu vejo o Neymar sofrendo muitas críticas, cara. Assim, eu não digo injustas, né? Porque, porra, ele mesmo não se ajuda fora de campo, né? Tudo bem, fora de campo é uma coisa, mas dentro de campo, eu acho ele um dos caras, assim, muito difíceis de ser sequer igualados, né? Porque, cara, é muito diferenciado, é um talento, porra, cara, que vai ser muito difícil surgir outro, né? A gente tá vendo o Vinícius Júnior aí agora e tal, porra, jogou muito ontem, né? Na goleada contra o Paraguai, mas, porra, assim, cara, sinceramente, tá muito atrás ainda do Neymar, né, cara? O Neymar é o maior artilheiro da história da seleção, né? Mesmo tendo tantos grandes ídolos da seleção. Então, cara, eu acho que o Neymar tem o seu respeito ali, cara, na história do futebol brasileiro. Não ganhou nada, né? Ganhou sim, Olimpíada, ganhou né? Olimpíadas, ganhou outras coisas. Não ganhou Copa do Mundo, que eu quero dizer assim, mas, cara, Neymar, ele tem o seu espaço ali no hall dos ídolos, né? Não sei quer complementar alguma coisa Não, sobre quero isso sim. aí? Então, eu concordo em relação ao Neymar, é um grandíssimo jogador e é um cara diferenciado, né? Acho que o Neymar ele é um cara que ele tem mais problemas assim fora de campo, né, do que em campo. Assim, é, uma coisa que eu valorizo muito também é a questão do físico, é a questão da disponibilidade do jogador, entendeu? Como eu falei do Ronaldo aqui ainda há pouco, que uma pena que o Ronaldo teve problemas físicos e etc, mas foi um cara diferenciado, um cara absurdo, né? E aí é onde eu boto o Romário na frente, porque já falei aqui, né? Porque, mas assim, no caso do Neymar, assim, a gente acaba envolvendo um pouco do pessoal também dele, que não é, né, nada muito elogiável. Não que ele faça coisas erradas, nem nada assim, mas às vezes se envolve em polêmicas desnecessárias, né?
é um cara que tá sempre lesionado também, isso pesa um pouco contra para ele, e assim, certamente isso não é culpa dele, né? Coisa do físico mesmo. Mas sem dúvida, é um cara diferenciado. Você acabou de falar aí, o maior artilheiro da história da seleção brasileira, então isso deve ser levado em consideração, né, de alguma forma. E assim, nunca fui muito fã do Neymar, mas você vê a seleção brasileira hoje, a seleção brasileira hoje urge por um cara igual o Neymar. Porque, voltando ao meu passado, eu me lembro que o botafoguense, é triste falar isso, mas eu queria ver a seleção brasileira para ver o Zico jogar. Eu queria ver o Zico. Eu queria ver e depois, né, o Careca, que, muito longe do Zico, né, em termos de genialidade, etc., mas um grande jogador, centroavante, né, o Careca, grande jogador. Miller jogou no São Paulo também, Miller, grandíssimo Miller. jogador. Eu era fã do Miller, e aí depois veio o Bebeto, depois veio o Romário, né, depois veio o Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo. Você vê esses caras todos jogar, Kaká, e entre outros, né, ali, Edilson, Juninho, Paulista, Juninho, Pernambucano. E assim, Fabiano. cara, e eu vou te falar, cara, e assim, eu vejo o Neymar, grandíssimo jogador, vi grandes partidas do Neymar, mas eu não sei, cara, o Neymar pra mim tá bem longe de alguns dos ídolos que eu vi jogar, bem longe, embora os números dele sejam absurdos, né? E outra, faz falta, né? Faz muita falta. Mas pra mim tá muito longe de Zico. Pra mim tá longe de Ronaldo. Também tá longe, muito longe de Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo. Galera, vou fazer uma observação rápida aqui. Eu não gosto muito de falar do Neymar, porque eu acho ele um puta de um craque, eu acho um puta de um jogador, mas eu acho que ele é mais empresário do que jogador de futebol. E eu acho que hoje a nossa geração, essa geração do agora, ela jamais vai poder comparar essa seleção que a gente teve em 2002, né? 2002, 2006. Então a gente vai perder tempo aqui falando pra caralho. Ronaldinho que falou, que tal. Ronaldinho, porra, vocês estão vendo aqui, tá, pra mim é um ídolo do caramba. É meu top 1. Então eu não vou criticar o Neymar, cara. Eu acho que ele é empresário. Acho que ele tem um desenvolvimento pessoal muito voltado pra ele. Tem bola pra jogar ainda? Não acho. Eu acho que não, acho que não. tem, O cara tá acho que assistindo a Copa América do banco, então ele não quer jogar bola. Essa é a minha visão. Galera, eu não gosto de dar minha visão pessoal, mas vocês tocaram num ponto que eu tenho que falar. Nada contra o Neymar. Puta, fodaço. Mas quando a gente fala de seleção brasileira hoje, meteram 4-1 no Paraguai, mas não convenceu. Enfim, eu gosto muito de falar do nosso futebol brasileiro. Antes de ser São Paulino, eu sou muito seleção brasileira. Minha mãe era da seleção brasileira, minha mãe era fanática pelo futebol, vê a nossa camisa amarela jogando. E para mim vai ser sempre importante que quem vista a camisa do Brasil não veja dinheiro, não veja empreendedorismo, não veja querer ser. E eu acho que o Neymar é empreendedor. E não tá errado, ele tá certíssimo. Ney, cara, você é foda. Mas, cara, hoje o que eu falo da seleção é uma seleção que precisa de uma galera que quer ser campeã, cara, que quer botar e tem um peso muito grande, porque desde a história toda com Pelé, com Garrincha, com essa galera, é uma pressão muito grande, cara. Vestir a camisa da seleção brasileira é muito difícil. Não é pra qualquer um, galera. Não é pra qualquer um. Então, pra quem quer jogar bola, pra quem quer empreender é outra coisa, pra quem quer fazer nome é outra coisa, mas jogar futebol pela seleção brasileira não é pra qualquer um. O Zinho, o nosso convidado, falou do Romário, falou do Ronaldo, falou do Ronaldinho, Rivaldo, falou do... Então, você imagina você vestir uma camisa hoje da seleção brasileira. É diferente, né? Então, assim, a minha opinião pessoal, acho que tem muito ainda a poder mostrar. Vamos ver, tem bastante jogo para poder jogar. Vamos ver o que a gente vai mostrar nessa Copa América, que a gente precisa mostrar. É o que eu tô falando. A gente, quando a gente assiste jogo da seleção brasileira, é para ser campeã. Não é para passar sufoco com a Costa Rica, né? Então, é isso. Eu não gosto de falar... Porque eu começo a falar uma visão mais pesada, mas grande honra ao Neymar, faz falta sim, puta Ney, você poderia estar jogando com a gente, gostaria que você voltasse. Vinícius, puta, você é um cara do caralho, então parabéns.
E é isso. Interrupção abrupta aqui do apresentador, mas, cara, só queria que você convidasse aí, cara, outras pessoas, falasse aí o que você achou aqui do nosso bate-papo e pudesse convidar outras pessoas que quisessem vir aqui falar de futebol com a gente. Pô, mas eu que vou convidar. As pessoas ficam com vergonha, cara, de vir aqui, acha que não vai conseguir falar, não sei o quê, acha que vai ter perguntas ácidas e... Nada, cara, eu fiquei super à vontade, então assim, eu não fiz nenhuma pauta, não... Até perguntei, né, qual vai ser o assunto, ninguém me falou nada, mas a gente é pego de surpresa com algumas perguntas, por exemplo, quando perguntou a seleção do Botafogo de todos os tempos. Se eu tivesse tempo, eu teria feito uma melhor, mas eu acho que até a minha ficou boa. Mas assim, não, super à vontade, o ambiente aqui maravilhoso. Sentiu à vontade aqui? Os hosts aqui são ótimos, o Guilherme, o Jefferson, são Jotinha. Maravilhosos. Jotinha, né? Jotinha. Mas eu vou chamar de Neguinho, pode? Pode. Então, assim, é muito bom, né? Assim, muita vontade. E, assim, o papo flui, né, cara? O papo flui, assim, eu tenho a sensação, não sei quanto tempo a gente está conversando, quantas horas. 2 horas. Mas, sem dúvida, se deixar, a gente fica mais 4, mais 6. Tinha mais assunto. Porque é muito assunto. Mas é bom que a gente deixa a oportunidade para voltar, né? Com voltar certeza. numa outra oportunidade. Já está convidado para voltar. Com mais assunto, com mais coisa. Eu quero agradecer aí a oportunidade, eu agradecer a vocês aí o convite. Gostei muito de participar aqui e se precisar, me chama novamente que eu vou vir aí com o maior prazer, tá bom? Obrigado, cara. O Eu prazer que foi agradeço nosso, aí, ó. valeu. Foi muito bom te receber aqui. Valeu. Uma honra, na verdade, te receber aqui. A gente já esperava Honra isso toda há minha. bastante tempo, tá? E agradecer você que assistiu até agora e a gente, ó. Foi um papo maravilhoso. Curte, compartilha, ativa o sininho para receber os próximos episódios, poder assistir e tá dando esse valor aí pro nosso canal. Valeu? Um abraço, fica com Deus. Tamo junto. Tchau!